Opa galerinha, antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal. E já curtiu o vídeo aí? Eu também queria avisar que tem um botão novo de hype. Só clica nesse botão aí, não custa nada. E eu preciso avisar que essa obra é bem interessante, até eu não li muito ela, mas é tipo um How to Fight. Aquela coisa de bullying, o protagonista aprende a lutar, essas coisas assim. Então de novo, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve pra nós bater a meta de 10 mil inscritos e também é isso só, né? Agora pro vídeo. A obra começa com a mãe do protagonista apresentando pra uma garota, dizendo que ela se chama Lee Min-chai e ela é a filha de uma amiga dela e a partir de hoje ela vai morar no segundo andar da casa deles. O protagonista na hora fica todo nervoso perguntando: o que, mãe? Você não pode simplesmente fazer isso de repente? Dizendo que uma menina no segundo andar de sua casa é demais. Mas sua mãe manda ele calar a boca e fala que a casa é dela, então ela pode fazer o que ela quiser. Então, todo envergonhado, ele fala com ela dizendo oi e ela estende sua mão dizendo que o nome dela é Lee Min-chai e tem muito prazer em conhecê-lo. Mas como o protagonista é só um nerdola mesmo, ele só fala prazer tudo envergonhado, falando que o seu nome é Kim Jae-ryuki. Aliás, ele tem 17 anos e ela também. E o prota, ele pensa, na verdade ele fala que a sua casa tem 2 andares. O segundo andar é usado como um depósito, mas agora parece que vão transformar em um quarto e estão dando até um nome pro quarto, que é In-min-jai. E a garota pergunta ao protagonista se ele estuda na escola secundária em Yongmin e fala que ela vai se transferir pra lá. Então eles devem se dar bem. E o protagonista todo envergonhado fala: sim, claro. Mas no seu pensamento ele tá se perguntando: o que ela vai se transferir pra minha escola? Então a mãe do garoto fala que ela tá indo pro trabalho e é pra ele ajudar ela a organizar as coisas dela. E ele concorda, falando: sim, tá bom. Enquanto a garota fala pra ela ter um bom trabalho. E o protagonista tá ali atrás dela, vigiando ela, falando que ela é muito educada, mas ele realmente não consegue conversar bem com garotas. E se pergunta como que ele acabou nessa situação. Mas a garota chama a atenção dele e ele fica com vergonha ali, até que ela toca no seu bolso e pergunta se o protagonista tem fogo. E ele todo nervoso pergunta: que fogo? E ela pergunta: você não tem isqueiro em casa, né? E ainda chama o garoto de idiota. E ele fica mais nervoso ainda, perguntando: o que? Ela é uma valentona? E a garota chega mais perto dele perguntando por que ele não tá respondendo ela. Mas ela pensa que esse cara, ele não consegue nem olhar nos olhos dela, não consegue nem responder ela direito. E ó a cara do bichinho. Então ela pergunta ao protagonista se ele é sempre assim e chama ele de perdedor. E o protagonista parece que fica meio irritado ali falando: perdedor? Como assim? Perdedor? Mas a cena muda, eu acho que é na escola do protagonista e ele tá lá, alguém tá agradecendo ele pelo pão e zombando dele, chamando ele de perdedor. Mas o prota tá lá pensando: eu não sou um perdedor. Claro que os valentões me chamam assim, mas... Então ele pensa, se lembra do início do semestre, onde é o primeiro dia de aula e esse cara chega até ele perguntando se ele é uma pessoa legal. O protagonista fica confuso ali, mas o cara diz que é porque ele tá com muita sede. Pergunta se o protagonista poderia ir até a cantina e comprar um pouco de leite com banana pra ele. E o protagonista pergunta por que ele deveria fazer isso e manda o cara ir lá e comprar. Então ele pergunta: é mesmo? E dá um tapão na cara do protagonista e só manda ele trazer logo. E diz que se ele não trazer, ele vai matá-lo. Como assim? É mais uma daquelas obras onde o protagonista do nada começa a apanhar por nada. Então o cara continua dando tapa na cara dele e o protagonista pergunta por que ele tá batendo nele, mas o cara fala: sim, como assim? Por que eu te bati? Eu estou te batendo porque você me respondeu, seu idiota. E continua batendo nele, xingando ele. Não posso falar isso aqui, senão o vídeo não monetiza. Mas o protagonista pensa que desde então ele apanha desse cara sem nenhum motivo aparente. Provavelmente ele faz isso porque acha que ele pode ser facilmente manipulado. Então a prota se lembra de outra cena onde o mesmo valentão tá falando: que droga, Kim Jae-ryuki. Eu já te disse antes que eu não gosto de pão com feijão, então por que você me comprou essa merda? E o protagonista tá ali todo coitado pedindo desculpa, falando que ele esqueceu. E o cara fala: tudo bem, todos podem esquecer às vezes, mas do nada ele dá um socão na barriga do prota, dizendo: mas se você fez algo errado, deveria ser punido, não é mesmo? E ainda pergunta ao protagonista quantas vezes ele quer ser socado, e o prota fala: 3 vezes. Então ele zoou o protagonista falando: 3 vezes? Então se multiplicarmos 3 por 3, resulta em 9. E é totalmente impressionante esse cara saber uma conta dessa. E ainda tem a plateia atrás falando que cara é maluco, hahaha. Então o valentão começa a socar o protagonista falando: 1, 2, 3, 4, 5, até que aparece alguém falando que o professor tá vindo. Então o valentão para de bater no protagonista, falando que ele tem sorte e que eles vão resolver tudo depois. E ainda dá as costas, falando que é muito engraçado brincar com o protagonista, enquanto o coitado tá ali chorando quase, falando: seus desgramados. Mas o protagonista chega na sala mandando
todo mundo se sentar e perguntando se ninguém faltou hoje, porque hoje uma nova aluna se transferiu pra nossa turma, pra turma deles no caso. E o Prota vai olhar pra quem é transferida e ele fica surpreso pensando o quê? Então o professor fala, que tal fazermos uma apresentação? E a garota fala olá e é logo aquela mesma de antes. E ela se apresenta falando que o seu nome é Lin Michai e tem prazer em conhecer todos da sala, dizendo que eles devem se dar bem daqui pra frente. E o Prota tá ali de fundo todo nervoso pensando naquela garota, e enquanto tem os outros da sala falando que ela é linda. E o Prota se lembra que ela é aquela garota que se mudou pra casa dele ontem, não, é a sua mãe, digo, desculpa. E ele ainda reclama falando que justo agora ela se transfere pra turma dele. Então o professor fala que eles precisam decidir o lugar da Minjai, olha, até abreviou o nome dela já. E ele se pergunta onde que seria bom, até que ele fala que aquele lugar está vago logo atrás do protagonista. E a garota, ela fala Jai Ryuki, eu já ouvi esse nome de algum lugar, até que ele se lembra, ele olha pro protagonista, ela olha pro protagonista e vê que é aquele nerd perdedor que mora no primeiro andar. E o Prota tá ali pensando, por que precisava ser justamente na minha turma? Então enquanto a garota vai sentar na sua carteira, o professor tá falando que eles devem se preparar para a primeira aula do dia. E o Prota ainda tá reclamando, falando que além dela estar na turma dele, além disso, ela senta logo atrás dele. E a sua mãe pediu pra que ele cuidasse dela, já que ela acabou de se mudar de outra cidade. E ele, como o nerd que é, não pode fazer nada. E a garota já começa a tentar o protagonista, colocando seu pé na bunda dele, e ele se pergunta, que é isso? Tem algo cutucando meu rabo? Ele olha pra trás e a garota com o sorrisinho de idiota dela com um papelzinho que joga na cara dele, e ele se pergunta o quê? Quando ele abre a carta, tá escrito, ei perdedor, finge que não me conhece. Aí ele se vira de volta todo irritado, pensando, mesmo que eu finja que não te conheço, eu não sei mentir. Mas, aliás, eles não têm nada a ver um com o outro mesmo. Então o tempo vai passando, o protagonista tá escrevendo alguma coisa no papel num papel ali no caso. E ele tá pensando que mesmo assim, sendo uma aluna transferida, é um pouco estranho ser deixada sozinha. Então ele se levanta e deixa um papel na mesa dela. E ela se pergunta, o que é isso? Quando ela abre o papel, é um mapa escolar. E ela ainda manda um do nada. Mas a cena muda lá pro banheiro masculino e tá aquele valentão e um monte de outros caras ali cercando o protagonista. E o valentão pergunta ao protagonista quantos socos ele tem que dar porque não conseguiu terminar mais cedo. E o prota responde que são 4 socos. E o bicho burro, ao invés de mentir. Então o valentão manda o protagonista morder com força porque o próximo é no queixo. E é o que ele faz enquanto ele pensa que merda seu filho da fruta. Então vai o primeiro soco, só que ele abre a mão e só dá um tapinha fraquinho. O protagonista fica confuso ali. E o valentão fala, eu não vou te bater novamente, relaxa, eu não sou tão ruim assim. E o prota tá se perguntando o que há de errado com ele de repente. Esse cara louco, logo ele. Mas o valentão fala que ele tem um favor que ele quer pedir ao protagonista. E o prota pergunta o que é. O valentão pergunta ao prota se ele é bom em estudar. E o prota tá ali confuso. E esse maluco todo estranho aqui atrás do protagonista fala, sério, esse lixo parecia um viciado em jogos? E o prota pensa que ele parece um viciado em crack. Errado ele não tá. Mas o valentão fala que é sério, ele ouviu do presidente da classe que o protagonista é bom em estudar. Falou que o prota era o primeiro ou o segundo da escola no ensino médio. E o valentão ainda ali tá zombando do protagonista falando, esse perdedor era um gênio? Como assim? O valentão é um burro pra caramba. Mas o protagonista tá ali pensando que ele não é um gênio, mas ele costumava se sair bem nas provas antigamente. Mas ele se pergunta o que isso tem a ver com ele. Então o valentão fala, então cara, me ajude com as provas. E do nada. E o prota tá confuso ainda perguntando, o que? Você quer me dizer que você quer ajuda com as provas? E o valentão fala com um ar de superioridade, zombando do protagonista, xingando ele, falando, faça algumas colas pra mim do dia da prova. E o prota tá ali, colas? Enquanto ele pensa que se os pegarem passando isso, ele também vai levar 0. Mas esse outro Zé Ninguém aqui tá perguntando ao valentão por que de repente ele tá tentando se sair bem nas provas. E o valentão diz que ele quer estudar no exterior. Mas a sua mãe tá sendo uma vidia sobre isso. O cara xinga a própria mãe. E ele fala que ela disse que vai deixar ele ir se ele se sair bem nas provas. Já que ele só quer sair dessa bosta de Coreia mesmo. Mas enfim, ele pergunta ao protagonista se ele vai ajudar ele ou não. E ainda xinga ele de novo. Parece carioca falando que a cada 10 palavras em uma frase, 9 é palavrão. Com todo respeito, claro. E o protagonista fica assustado, se perguntando o que ele deve fazer, porque se ele for pego ajudando ele a colar, ele está ferrado. Mas o valentão fica irritado sem ter resposta nenhuma do protagonista e dá um chutão na costela dele. O bichinho até coçou
cuspiu e ainda caiu de joelhos todo derrotado. Então o Valentão fala que ele vai perguntar apenas mais uma vez. Ele pergunta se o protagonista vai fazer isso ou não. E o Prota, todo irritado, ele fala: eu vou fazer. Enquanto no seu pensamento ele tá xingando todo mundo ali. E o Valentão fala que ele tomou a decisão certa. É melhor pra ele que o Valentão vá para o exterior mesmo, porque aí ele não vai ter que se verem, né? Mas ele olha direitinho pro protagonista e pergunta por que que o rosto dele tá assim. Se ele tem algum problema, esse rosto, ele ainda não desistiu e dá um socão de novo na cara do protagonista, falando que o rosto dele tá entregando. É claro que ele tá com raiva, mas o protagonista tenta de novo e ele fala sorrindo ali, cheio de sangue na cara, pedindo desculpa. E o Valentão fala que assim está melhor, parece melhor quando ele sorri. Então ele e os outros caras ali saem do banheiro falando que vai deixar as provas com o protagonista. E ainda ficam zombando dele, dizendo que ele só obedece quando é socado. E também se pergunta se não é estranho esse lixo ser bom em estudar. E um outro até fala que com essa cara feia ele deveria pelo menos ser bom em alguma coisa. E o bichinho tá todo destruído. E ele tá pensando que honestamente, em vez de estudar, ele preferia ser bom em lutar, porque ele quer espancar esses frutos que fazem bullying com ele. Mas a cena muda pro protagonista já na casa dele, na cozinha com sua mãe, e ela tá falando pra ele ir lá em cima e pedir pra minchar e descer. E ele até responde sim, sem perceber, mas depois que ele percebe, ele pergunta: o que? Por que eu? E a mãe dele fala: como assim, porque você? Nós vamos jantar juntos. E o Prota tá pensando que é super esquisito pra ele comer junto com uma garota, mas sua mãe fala que agora que eles estão morando juntos, é natural comer juntos. Então ela manda ele subir logo, e ele fala: tá bom. E ele sobe meio receoso, mas ele pensa que agora que eles moram juntos, ele acha que não tem jeito mesmo. Aí ele bate na porta do quarto dela e começa a chamar pelo nome dela, só que ela não responde. E eles perguntam se será que ela não está lá dentro, até que ela escuta, que ele escuta alguém falando entre. E o protagonista toca na maçaneta, se perguntando se ela acabou de dizer para ele entrar. Então ele diz que acha que ela quis dizer que está tudo bem ele entrar, mas na real ela tava cantando uma música falando: entre no meu coração. E ela tava só com uma toalha no banheiro tomando banho. E quando ela vê ele, ela pergunta: o que, seu imbecil? E pega um bagulho ali e mete na cabeça do protagonista. Matou o menino. O bichinho caiu desmaiado já, todo zonzo. Mas depois ela tá tocando com seu pé na barriga dele, falando: ei, tentando acordar ele. E o bichinho acorda. E ela manda ele levantar logo, chamando ele de perdedor, coitado. Então ele se levanta assustado, perguntando o que houve. E ela pergunta: como assim o que houve? Ela pergunta se ele não lembra, dizendo que ele foi nocauteado pela cafeteira. Mas ela diz que caramba, hein, tem encrencada. Ela pergunta se ele é um entarado. Por que ele invade o quarto de uma garota sem avisar? E o Prota na hora pede desculpa, falando que ele achou que ela tinha dito pra ele entrar. E sua mãe disse pra ele chamar ela pra eles jantarem juntos. Mas mesmo assim ela fala que se ele invadir de novo sem ser convidado, ela vai arrancar os membros dele fora. E ainda chama ele de nojento asqueroso. E o bichinho só pede desculpa mesmo. Mas lá na mesa de jantar, ela tá comendo com a colher na boca. Ela grita, sei lá por que, falando: senhora, seu ensopado de pasta de soja é tão delicioso. Tá bajulando a mãe do menino. E ela fala: ah, meu Deus, fico feliz em ouvir isso, querida. A mãe do Prota diz que ele falou pra ela que ela gostava de ensopado de pasta de soja, então ela tentou preparar pra ela. Ah, na verdade não foi o protagonista, foi a mãe dela que disse. E a garota tentando bajular a mãe dela, falando: com certeza, esse é o melhor ensopado de pasta de soja que eu já comi. E ainda diz que a mãe do protagonista é a melhor. E o Prota tá ali comendo e pensando que ela é educada com os adultos, ou é só com ele que ela trata mal. Mas a mãe do protagonista pergunta à garota por que ela se mudou pra lá sozinha, enquanto o Prota tá pensando ali: mãe, por favor, coma, não se intrometa na vida dos outros. Mas a garota responde que é meio embaraçoso, na verdade, ela foi até ali pra estudar. E o protagonista se impressiona com isso, tanto que ele se levanta falando: o que? Estudar você? Aí a garota fica toda irritada com ele. Ela diz que na verdade o avô dela tem um prédio no interior e ele prometeu passar pra qualquer um de seus netos que fosse pra uma universidade em Seul. E tanto a mãe quanto o protagonista ficam impressionados com isso, falando: o que? Um prédio? Seu avô é muito legal. E o Prota tá pensando que ele tá com inveja até. E a garota diz que ela tá usando isso como sua motivação pra estudar bastante, mas essa não é a razão 100%. Ela diz que eles moram no interior e não tem uma escola adequada, e ela só pratica esportes desde pequena, então estudar é algo novo pra ela. Por isso que ela veio pra Seul. E a mãe do protagonista tá falando que ela fez uma decisão boa, e isso é muito legal, e manda ela estudar bastante e se tornar dona de um prédio. Mas o Prota tá ali pensando que
um avô dando um prédio, isso é impressionante. E além disso, ela mencionou esportes? Que tipo de esportes? Mas a mãe do protagonista começa a bater na costa dele falando, é mesmo, nós temos a pessoa perfeita pra estudar bem. E ela diz, o único e inagualável nosso aluno número 1, Kim Jae-hyuk. E a garota fica impressionada falando, ele, aluno número 1? Tanto que ela pergunta ao protagonista se ele realmente é o número 1. E ele diz que sim, mas por que essa cara dela? A mãe do prota fala que embora ou não pareça, o seu filho nunca perdeu seu lugar no topo, mesmo que ele possa parecer um pouco burro. Mas o prota tá falando pra sua mãe não chamar seu próprio filho de burro. Então ela diz que ele é inteligente, assim como a mãe dele, e ele diz, eu duvido disso. Então depois que todos almoçam, fica mais tarde, a garota agradece pela refeição, e a mãe do prota fala que ela já pode subir, e ela fica ali agradecendo de novo, e ela falando de nada. Mas o prota tá ali atrás dela falando, pensando que ele simplesmente não consegue decifrar a personalidade dela. E ela do nada vê até o protagonista chamando ele de perdedor, falando que quer conversar com ele. Então um tempo depois eles estão descendo uma escada e o protagonista tá perguntando a ela onde é que eles estão indo. E quando eles chegam em um local, ela senta num local ali, pega um cigarro e agora ela tem um isqueiro. Ela ainda fala, ei, aluno número 1, me ensine a estudar, do nada. E o protagonista se surpreende pensando, o que? Estudar? Mas ele responde na hora que não. E ela fica irritada perguntando o porquê, dizendo que quando ela se tornar dona de um prédio, ela vai dar uma parte pra ele. Mas ele fala que não de novo, dizendo que não é sobre isso, ele só odeia valentões. Então ele não quer ensinar valentões a estudar. Então ele vira as costas dizendo que está indo embora agora e manda ela terminar o cigarro dela e voltar. E a garota pensa, mas que garambas. E começa a gritar o protagonista de novo, falando que então ela vai apresentar pra uma garota, ele no caso, dizendo que ela tem um monte de amigas gostosas na sua cidade. Mas o prota totalmente sigma, tá pensando ali, e daí se elas são bonitas, provavelmente elas são valentonas também. E a garota fala que tem uma garota lá que é totalmente o tipo do protagonista, elas têm uns peitões, e o prota até que... Mas ele pensa direitinho e começa a balançar a cabeça, falando não, dizendo que por um momento ele quase caiu na tentação, mas ele não deve cair nesse tipo de sedução. Até que ele escuta do nada alguém falando, e aí, apresenta ela pra mim. Quando ele olha pra trás, tem 3 caras lá com a garota. Um deles tá falando a ela que ela disse que ela tem peitões. Então ele pede pra garota apresentar essa amiga pra ele. E o prota tá ali pensando que esses caras, às vezes esses delinquentes ficam nesse bairro mesmo. Mas o valentão aqui é o bicho feio e fala, caramba, mas você é bem gostosa, nem preciso apresentar mais, você serve. E ainda com essa cara de meio bicho feio, pergunta onde que ela estuda e se ela quer beber com eles. Mas a garota fala não, obrigada, e manda eles irem embora. E o gordão ainda tenta falar, por que nós temos dinheiro? E o prota tá ali se perguntando o que que ele faz, desse jeito algo ruim vai acontecer. E ele olha em volta, mas não tem ninguém por perto pra ajudar. E o gordão lá começa a puxar a garota falando qual é, não se faça de difícil, dizendo que é óbvio que ela curte caras e vai fazer ela não se sentir sozinha. E o protagonista tá lá assustado, dizendo que ele deveria ligar para o 190. E a garota começa a falar com o valentão, dizendo, certo, eu gosto mesmo de caras. E o valentão diz, sabia, então vem beber com a gente. Mas a garota fala que ele é só um porco imundo, enquanto dá uma joelhada no pescoço dele. É pescoço isso aqui ou é a cara? E o protagonista tá vendo tudo, ele fica surpreso, se perguntando o quê? E a cara do valentão tá toda amassada. O bichinho foi Mimi. E o protagonista vendo tudo isso, tá se perguntando como assim? Dizendo que ela acabou de nocauteá-lo com o joelho. Ah, mas ainda tem os outros valentões, onde ele está chamando a garota de louca, dizendo que ela vai morrer. E ainda tem a ousadia de avançar nela, mas a garota entra em posição e o prota tá ali se perguntando se ela tá assumindo alguma posição de luta, como uma faixa preta. Outro valentão, meu Deus, o bicho mais feio que o outro, tá falando, você tá morta, mas só leva um bicudão na cara. Bicudão não, um socão na cara. Quebrou o nariz do bicho papão. E a obra faz questão de mostrar em outros ângulos também, ó, de costa, de frente ao chefe. Deu outro soco também no queixo, mas enfim, outro que foi Mimi. E enquanto a garota tá ali em posição de luto, o protagonista tá todo impressionado, dizendo que isso é insano. Mas ainda tem um ali que parece que é musculoso até. E esse cara que é feio também fala, fatia do caralho. E começa a perguntar, quem diabos é ela? E ele ainda diz que ele é do clube dos 3 levantamentos de 500. E a garota fala que ela é faixa preta 2 dan em taekwondo. E na mesma hora ela desvia do primeiro soco do cara e dá um giratório ali, uma cotovelada que acerta a bochecha do homem. Ela derrubou os 3 caras assim, tão fácil. E o protagonista tá lá, surpreso, pensando que ele acabou de testemunhar. Ela nocauteou 3
caras em um instante. Então ele se lembra de quando ela disse que ela só praticou esportes desde pequena, então estudar é algo novo pra ela. E ele mesmo pensa isso, que mais cedo ela mencionou praticar esportes. Então ele começa a descer as escadas ali, pensando o que esse esporte poderia ser. Até que ele chega até ela e chama por ela. E ela ainda com ignorância pergunta: o que? Você ainda está aqui? E ainda diz que se ele não foi embora, ele poderia pelo menos ter chamado a polícia, chamando ele de idiota. Mas o protagonista só ignora ela, perguntando esse esporte que ela praticou, qual que é o esporte? E ela fica um pouco confusa ali, mas ela pensa um pouco e responde que o esporte que ela fez são artes marciais. E eu não sei não, eu posso estar errado, mas esporte e arte marcial é coisa diferente. Mas enfim, o protagonista ali, ele se lembra de quando tomou um soco do valentão lá, depois uma joelhada, o coitado, levou um soco na cara também. E ele pensa que isso pode ser uma oportunidade, então ele fala com a garota, dizendo que vai ensinar ela a estudar. Mas em troca, ele pede pra ela ensinar ele a lutar. Mas por incrível que pareça, na hora a garota fala impossível. E o prota pergunta, como assim, por quê? E ela fala, ah merda, se eu for te ensinar artes marciais, ela pergunta se ele sabe o que isso envolve. E ela mesma responde dizendo que eles vão ficar perto um do outro. Eles terão contato físico, se abraçando e cheirando o suor um do outro, caindo e rolando um no outro. E chama o protagonista de idiota, perguntando se ele acha que ela quer fazer algo assim com ele. Então manda ele ir pra uma academia. Mas o prota, ele responde que ele tem um motivo pra não ir. Todos os valentões da escola dele vão pras academias perto dali. Mas ela só fala que isso é problema dele. De qualquer forma, ela não pode fazer isso com um perdedor. Então ela fala que ela mesma vai tomar conta dos seus estudos. E ele vai ter que descobrir como lutar sozinho. Que ela vira as costas do protagonista, mas ele tá pensando ali, não, eu achei que isso fosse uma oferta boa. Mas os valentões que ela derrubou antes começam a acordar se perguntando por que eles estão deitados ali. E o outro fala que não sabe, sua cabeça só tá doendo mesmo. E o protagonista começa a correr na hora. Então um tempo depois, na sua casa, o protagonista já tá deitado na sua cama. E ele tá pensando que aquela luta mais cedo não era brincadeira entre os valentões. Ele nunca viu ninguém lutar assim. E ele se lembra de cada golpe que ela usou pra acabar com os valentões lá. E ele pensa que se ele pudesse aprender com alguém como ela, quão incrível seria se isso pudesse acontecer. Ele teria uma chance contra aqueles valentões. Então depois de amanhecer, a mãe tá gritando ao protagonista e ela diz que está indo trabalhar e manda ele comer o sanduíche que ela fez antes dele ir pra escola. E também dá alguns pra Minchai. E o prata de novo fica todo assustado, falando, o quê? Por que eu tenho que fazer isso? Mas ela fala, faça isso por mim, por favor. E na hora o protagonista pensa que tem que ver ali Minchai logo depois ele acordar. É um pouco intimidador. Mas como eles estão vivendo juntos, ele acha que não tem o que fazer mesmo. E até talvez ela tenha mudado de ideia sobre ontem. E ele até se pergunta se será que ele deveria perguntar de novo e começa a chamar ela pela porta do quarto dela. Mas ela não tá respondendo de novo. Mas se ele entrar agora de novo, ela só vai surtar. Então ele diz que só vai deixar na porta mesmo e ir embora. Até que ela fala pra ele entrar. E o coitado abre a porta de novo, falando que ele tá entrando. E ela tá com só a roupa de cima. Eu não sei quem é mais tapado, o protagonista por entrar de novo ou ela por escutar esse tipo de música. E não sei porque é o protagonista que tem essa reação estranha de vergonha. Mas a garota levanta a blusa falando, ô safado, no que tá pensando? Não tá vendo meus shorts aí embaixo? Claro que não dá pra ver. E o prota tá ali tudo envergonhado, só pedindo desculpas, dizendo que a sua mãe o pediu pra trazer um sanduíche pra ela e mandar ela pegar logo. Mas a garota nem pra ter a decência de pegar o lanche, ela só fala pra ele deixar ir embora. Tá achando o quê? Que é empregado ou vagabundo? Desculpa. E o protagonista obedece, falando que então ele vai deixar ali em cima da mesa. Mas ele olha os livros em cima da mesa ali e se pergunta se isso é um livro didático. Mas ele pensa, é mesmo, ela disse que vem uma CEO sozinha pra estudar. Mas espera um pouco, material didático do Fundamental 1. E o prota pensa, não me fala que ela tá fazendo isso agora, ela deve ter trago algo antigo. Mas quando ele abre, ele percebe que parece ter sido usado recentemente. E os outros livros também são do Fundamental 1. E ele se lembra de quando ela disse que ela morava no interior e elas não tinham uma escola adequada. E ela só praticava esportes desde pequena, então estudar é algo novo pra ela. Mas ela aparece atrás dele falando, ô porra, você ainda tá aqui? E manda ele embora chamando ele de idiota. Mas ele pergunta a ela se ela não está estudando com esses livros, né? E quando ela percebe que ele tava olhando, ela fica toda envergonhada. Então ela avança nele e deixa ele contra a parede ali. E pergunta toda irritada se ela parece ser amiga dele só porque ela fala com ele
ele. E mais brava ainda, pergunta o que ele ainda tá fazendo ali, dizendo que ele só gosta de ficar xeretando nas coisas das outras pessoas. Mas o Prota só sai dali do meio mesmo, falando, ok, desculpa, enquanto ele pensa que ela é assustadora. Mas ele fala de novo que o que ele disse sobre ontem, aquilo dele ensinar ela a estudar, em troca ela ensinava ele a lutar. Ele pergunta se ela mudou de ideia sobre isso, porque se ela não sabe nem o básico, nem um cursinho vai aceitar ela. Então vai ser difícil se ela ficar estudando sozinha. E se ela quer entrar em uma universidade em Seul, talvez ele pudesse ser o tutor dela, mas ela tá com os livros mandando ele sair. Então mais tarde, já de noite, o protagonista tá no telefone falando com sua mãe. E ela tá dizendo que ela já foi embora, então é pra ele pegar as batatas doces da mesa pra Minchai. Ele só fala, ok, deixa comigo, mãe. E ele tá indignado pensando que sua mãe continua pedindo pra ele entregar coisas pra Minchai. Por que ela não desce? Mas quando o protagonista sobe, ela tá lá embaixo e ela vê ele e pergunta por que ele tá encarando a porta de outra pessoa de forma suspeita. E o prota se pergunta por que ela apareceu ali embaixo, por acaso ela saiu? E ele responde ela dizendo que a mãe dele pediu pra ele trazer algumas batatas doces pra ela. Enquanto ele tá pensando que ele também acha isso chato. E por algum motivo ela fala, ei, espera um pouco, merda, não sai daí. E o prota fica confuso e ela continua subindo falando merda, merda. E o prota se pergunta o que tá acontecendo. E a garota fala com o protagonista dizendo que na verdade ela precisa falar com ele. E ela fala merda de novo dizendo que ela se candidatou pra 3 cursinhos e foi rejeitada por todos por causa de um teste de nivelamento. E o prota se pergunta o quê? E ela de novo fala que ela disse que rejeitaram ela por ela estar no nível de alguém do ensino fundamental. E o prota se pergunta no seu pensamento se ela realmente está no nível de alguém do ensino fundamental. E ainda fala, eu te disse, enquanto ele se lembra de ele falando pra ela que ela não sabe nem o básico, então nenhum cursinho vai aceitar ela. Então ela fala com o prota dizendo, então vamos fazer. E o prota pergunta, fazer o quê? E ela responde, você me ensina a estudar e eu vou te ensinar a lutar. E o prota fica surpreso pensando, tão de repente? Então o tempo se passa e o prota diz que no primeiro dia eles concordaram em serem tutores um do outro. E o prota tá ensinando aula básica pra ela, falando que eles vão começar uma aula básica de inglês. E a garota tá perguntando pra ele por que ele tá tão formal, tão de repente. E ele fala, bem, porque acho que devemos ser formais em uma aula. Mas então ele decide falar de uma forma menos formal com ela e diz que eles devem fazer um pequeno teste. Ele pergunta pra ela o que TIS significa. E ela fala, TIS, cigarros? E o prota pergunta, o quê? Então ele pergunta, Tet, o que significa? E ela só responde falando que não sabe. E ele pergunta se ela sabe soletrar bus em inglês. E ela fala que não sabe também. E ele fica todo assustado dizendo que ela não sabe nada. Então eles vão precisar começar com o alfabeto. E ela irritada pergunta, é crime não saber nada? Então o prota dá uma aula de inglês básica sobre o alfabeto falando, então vamos começar pela esquerda, A, B, C, D. Enquanto ele pensa que a situação da Lee Min-chai é pior do que ele pensava. Então depois de um tempo, agora é hora de trocarem para as aulas de luta. E ela fala com o protagonista dizendo que se o prota souber com que tipo de cara ele está lutando, ele pode vencer. O primeiro passo é coletar informações sobre o cara. E o protagonista se pergunta, informações? Esse é algo que você faz para lutar? Ela diz, claro, como você quer vencer sem saber as fraquezas dele? Mas então ela continua dando aula pra ele e amanhã já é outro dia. E parece que lá na escola ela tá falando, ei, perdedor, me levanta aqui. E o protagonista tá segurando ela, falando que ela é muito pesada. E ainda pergunta quanto que ela pesa. E ela pergunta pra ele se ele tá a fim de morrer, dizendo que ela é leve. E irritada com o protagonista, ela pergunta se ele tem certeza que aqueles caras fumam ali, dizendo que ela não vê ninguém. E ele fala que tá falando, eles fumam ali, então é só pra ela esperar mesmo. E até que aparecem alguns caras e ela fala, aí vem eles. E é aquele valentão de antes, perguntando pro seu amigo ali se ele trouxe cigarro. O nome dele é Jo Sangbon, ele tem 17 anos. E a garota pergunta ao protagonista se esse com o piercing é o cara que o protagonista quer lutar. E ele fala que é. E os valentões estão conversando ali, enquanto a Lee Min-chai tá lá atrás, só com a cabeça ali. E um dos valentões fala com o Sangbon, perguntando pra ele se ele tem uma luta mais tarde. E ele fala que é. E o valentão ainda pergunta aí qual que é da fita. E o valentão diz que aquele cara tem sido um porre por um tempo. Ele pergunta ao valentão onde que eles vão lutar. E o valentão diz que depois da escola, no estacionamento subterrâneo. E a garota avisa o protagonista que aquele cara vai ter uma luta logo depois. E eles devem ir assistir. Mas o prota fala, mas primeiro você pode descer? Você realmente tá pesada. E ela começa a se debater nele falando, perguntando pra ele se ele quer morrer, dizendo que ele é super leve. Mas o protagonista todo fraquinho não consegue aguentar o peso dela, então ele cai e ela cai em cima dele. E os valentões
lutadões lá percebem algum barulho e um deles pergunta de onde que vem esse barulho. Mas eles conseguem correr e o protagonista já tá em outro lugar, todo encapuzado. E ele pergunta a Minchai por que eles devem assistir a luta mesmo, e ela tá ali fumando. E diz, não é óbvio, pra observar como eles lutam. E ela pergunta, você quer derrotar aquele cara, certo? E ele diz, certo. E ela fala, então só escuta caladinho o que eu tô te falando, e mantenha os olhos abertos. E ele de novo responde, certo, mas ele pergunta se ele realmente está aprendendo a lutar. Ele sente mais como se estivesse virando uma nave espacial. E ela irritada pergunta a ele, você está duvidando de mim? Mas além disso, ela diz que eles estão em níveis diferentes, então isso é esperado. Além de que ele tá fazendo um drama por carregar bolsas, e começa a humilhar ele falando, tô te avisando, não pense em me alcançar, perdedor. E ele fala, tá bom. E ele se lembra de que a Minchai também costumava ser uma valentona, até que ele percebe um movimento e diz que os valentões chegaram. E a garota se levanta falando, vamos indo então. E lá apareceu um monte de gente, todo valentão. E é isso que o protagonista pensa, dizendo que esse lugar tá cheio. E tem até umas garotas ali que reconhece a Minchai e ainda pergunta a ela se ela não é a nova estudante transferida. E ela diz que é ela mesma. E as garotas perguntam a ela se ela veio assistir a luta também. Ela diz que estava entediada. E a de cabelo vermelho fala, boa hora, haha, ouvi dizer que você também era uma valentona na sua escola antiga, né? E pergunta se ela quer um cigarro. Mas ela diz que não, agradecendo a garota, falando que ela fumou um antes de vir até ali. Mas a de vermelho pergunta quem é esse cara que vem junto com ela. E ela só diz pra não ligar pra ele. É só um colega da sua cidade natal. E a de cabelo vermelho pergunta se ele é tímido, enquanto o Prata tá ali pensando que ele não pode deixar que eles descubram que é ele, porque perdedores não são permitidos assistir às lutas, é uma regra não escrita. Mas essa garota feinha que tá falando, olha lá, tá começando. E a Minchai fala pro protagonista pra ele prestar atenção na luta, e é o valentão junto com o outro cara ali. E o de cabelo vermelho pergunta por que ele tá sempre sendo um incômodo. E o outro já fala, corta essa, dizendo que ele quebrou o dedo do seu amigo, mas ele fala que foi um acidente durante o futebol. E o de cabelo preto só pede pra ele pedir desculpas então. E o de cabelo vermelho começa a tocar no ombro dele falando, claro, desculpa, meu desculpa. E mas ele parece que então ele começa a zombar do menino falando, desculpa pelos seus olhos. E ainda dá um tapão na cara dele falando, seu merdinha, você passou dos limites. E o de cabelo preto ainda tenta revidar xingando ele, mas o cara só desvia e dá outro socão na cara dele. E o bichinho caiu derrotado no chão. E o de cabelo vermelho só fala que isso foi muito sem graça, enquanto todo mundo na plateia ali tá falando que ele luta muito bem. Mas a Minchai assistindo isso, ela pensa que isso é uma merda, ela pensou que fosse o UFC, enquanto o Prota tá falando que isso é assustador. Mas o valentão de cabelo vermelho diz que isso ainda não acabou, é hora de acabar com um chute de futebol, e ele chuta a cabeça do menino, dizendo que perdedores não deviam ser tão arrogantes. E o de cabelo vermelho começa a chutar a cabeça do outro até sangrar, até que ele começa a pedir desculpas, falando que eles devem parar por ali, pedindo por favor. E ainda começa a falar que ele estava errado, então ele pede por favor de novo para que o cabelo vermelho não bata mais nele. E o protagonista, vendo tudo, tá perguntando a si mesmo quantos dentes aquele cara perdeu e tá implorando, só que na sua mente, pro de cabelo vermelho parar com isso. Mas ele não para não, ao contrário, ele fica zombando do menino que ele tá batendo ali. E ainda diz que ele ficou bravo porque ele quebrou um dedo do amigo dele, então agora ele vai fazer algo pra ter que pedir desculpa pelo dedo dele também. E o Prota vendo isso, pelo amor de Deus, coitado, o bichinho gritou tanto. Então depois de tudo isso lá fora, o protagonista tá falando que ele não pode fazer isso, que ele não vai conseguir vencer. Mas a vizinha dele começa a chutar ele, falando pra ele parar de reclamar, chamando ele de perdedor, e manda ele só calar a boca, porque apenas um mês será suficiente pra ele. E o Prota pergunta, o quê? E ela diz, você ouviu, em um mês você vai conseguir vencer. Então ela pergunta ao protagonista se ele vai querer fazer isso de verdade ou não, e chama ele de novo de perdedor. E o Prota, ele fica quieto ali, mas ele tá pensando que se ele consegue realmente derrotar aquele de cabelo vermelho. E a garota, vendo que ele não respondeu, pergunta se ele não acredita nela e chama ele de perdedor de novo. Mas o Prota finalmente responde e diz que tudo bem, ele vai fazer isso, mas de novo ele se pergunta se ele realmente pode derrotar aquele de cabelo vermelho. Ele não tem certeza, por mais que a sua vizinha diga, ele tá apenas com muito medo. Mas também, quem não arrisca não ganha. Agora mesmo ele é apenas um perdedor mesmo de qualquer forma, e se ele perder, ele vai só voltar a ser um. Então ele não tem nada a perder de verdade. Então ele pensa, então
vamos fazer isso. E ele responde ela dizendo que ele tá dentro. E se passa um mês lá na escola, o protagonista tá ali sofrendo bullying de novo, de cabelo vermelho, tá perguntando: você estudou muito, né? Dizendo que está contando com o protagonista. E lá atrás dele tá a garota olhando pro protagonista. Então depois da aula, os dois estão, sei lá, num canto ali, e ela tá perguntando ao prota se ele tá pronto, dizendo que eles conversaram que o protagonista ia desafiar o de cabelo vermelho pra uma luta em um mês. E o prota diz que ele sabe, mas ele tá muito assustado e ele pergunta a ela se ele pode lutar, se ele pode realmente ganhar. E a vizinha dele, irritada, fala que ele é muito covarde e pergunta se isso não seria apenas um desperdício de toda a sua preparação se ele não lutasse, e se ele vai desistir sem nem tentar. E o prota diz que só de pensar em lutar com ele, a sua mente fica em branco e ele simplesmente não consegue fazer nada. Mas a garota chama ele de imbecil, falando que ela mesma vai resolver isso, então ele só deve seguir ela. Então eles voltam pra sala e a professora tá dando aula, mandando todo mundo guardar as coisas, tipo celular, essas coisas assim, porque eles vão começar a passar adiante as folhas do exame. E ela tá perguntando a todos os alunos se eles sabem que colar não é permitido, e se eles forem pegos, será zerado automaticamente. Me lembra meus tempos de escola. E a vizinha do protagonista tá ali com um papelzinho e escrevendo alguma coisa nele, e ela enrola esse papel e o de cabelo vermelho tá do lado dela, ela só joga que acerta ele, a mesa dele no caso. E por incrível que pareça, ele olha para o protagonista. Ele tá pensando: ah, o protagonista é rápido, né? Tem apenas 5 minutos que começou o exame. E o prota, sem saber de nada, tá ali se perguntando por que o de cabelo vermelho tá olhando pra ele. Ele ainda não começou nem a responder, mas quando ele abre o papelzinho, ele fica irritado, porque tá escrito: bora lutar, seu merdinha. E tá ali o protagonista sem saber de nada, o cara todo irritado, e a garota ali sabendo que ela aprontou alguma coisa, falando que o de cabelo vermelho tá acabado agora. É pra ela tá tão confiante assim de que o protagonista vai ganhar, ela preparou bem ele, né? Mas voltando um mês atrás, os dois estão subindo uma escada e a garota tá em cima do protagonista, e ele tá perguntando a ela se isso realmente vai ajudar na luta, porque ela tá pesada demais. Mas ela, brava, responde dizendo que é pra ele só fazer isso mesmo e calar a boca. E ainda pergunta se ele não confia nela, mas ele só diz: tá bom, tá bom. E ela ainda chama ele de chorão. Mas em um dado momento ela fala: ei, vai por ali. E quando o protagonista sobe por esse caminho, ele termina ali suando que nem doido. E ela tá sentada em cima dele e ele pergunta se isso também vai ajudar ele a lutar. E ela fala: não, ela só queria usar ele como cadeira mesmo, porque ele esqueceu as pantufas dela quando estava carregando ela até ali. E o prota fica bravo, perguntando: o que você falou? Mas ela começa a chutar a cabeça dele, perguntando por que a bunda dele tá tremendo. E ainda pergunta se ele tá sentindo isso, provavelmente o treinamento ou o chute dela. Mas ele pergunta do que ela tá falando, dizendo que ele só tá cansado mesmo, por isso que ele tá tremendo. E ela ainda chama ele de nojento. Mas em outro lugar, sei lá, um negócio de tteokbokki aqui, em um restaurante, ela tá mandando o protagonista comer bastante. Também, né, é ele que tá pagando. E ela diz que a força vem do peso corporal, então é pra ele comer bastante e de algum jeito ganhar 10 quilos. E o prota perguntou: o quê? Como é que eu vou ganhar 10 quilos? Mas ela diz que se ele comer bastante, ele vai ganhar peso. E ela fica ali reclamando, falando que já é irritante comer com um perdedor e ainda ela tem que aguentar reclamação. E ele fala: ah, tá bom, não vou comer então. Mas depois que eles terminam de comer tudo, ela se levanta só falando: ah, tá apimentado. E pergunta pra ele se ele não vai embora, mas o protagonista tá ali sofrendo. Mas pelo jeito foi só fingimento dela, porque ela quase vomita. Então ela sobe em cima do protagonista de novo e ele começa a carregar ela. E ele diz: carregar você como treinamento é uma coisa, mas... ele pergunta se ela vai ensinar algumas técnicas de luta também, enquanto ele pensa que não é como se ela fosse o explorar e fugir. Ou é, mas a garota só ignora ele, falando pra ele esperar um pouco, porque de alguma forma ela tem uma entrega que vai chegar logo logo. E o prota pergunta: que entrega? Mas ela fala: ah, ali tá. E há 2 caixas. Então a folgada fala pro prota ir se trocar e levar essas entregas pro telhado. E quando ele carrega essas entregas, é um monte de equipamentos de luta. E o protagonista, surpreso, pergunta o que é tudo isso. E ela responde: equipamento de treino, idiota. Ela diz que pediu pra uma velha amiga da sua cidade natal pra enviar pra ela, e manda o protagonista espalhar os equipamentos pela academia. E o prota fala: o que? Espalhar eles? Mas ela só manda ele calar a boca e fazer logo isso. E o prota fica quietinho na dele, mas ela diz, ela pergunta ao prota se ele lembra daquela amiga que ela falou que tem aqueles peitões, e diz que foi ela mesma que enviou isso. E o prota fala: ah, entendi. E se lembra de quando ela tentou persuadir o protagonista a ensinar ela coisas da escola, e ela diz que vai apresentar uma amiga pra ele que tem peitões. E o prota fica se perguntando: ah, aquela amiga que curte o meu tipo com os peitos grandes? E ele se pergunta também se será que uma pessoa assim
se realmente existe uma garota que gosta de nerds. Mas ele acorda pra vida e fala, não, corta essa. Agora não é hora pra fantasias. E a garota percebe e pergunta a ele se ele pensou em alguma coisa suja, chamando ele de pervertido. E ele nem fala que não, só fica quieto. Mas ela só fala, tá bom, vamos começar com o básico. E ela mostra um soco falando, isso é 1. Aí depois ela dá com a direita falando, isso é 2. Rapaz, pelo jeito ela soca forte, hein? Não, pera, ficou estranho. O prata pensa que o seu cabelo se mexeu só com o vento do soco dela. E ela tá ali falando que esse é o básico, o 1 e 2. E então ele deve adicionar um chute baixo. E ele vai praticar esse 1, 2 e chute baixo igual um louco. E pergunta se o protagonista entendeu. E é pra ele fazer isso sem parar por 2 semanas. E se ele não quiser, então é pra ele desistir. Mas o prata fala que ele vai fazer isso. E pensa que finalmente está começando essa sessão de treino intensa. O bichinho tá ali socando que nem um mongo e ela toda desesperada. Aí ela vai de novo mostrar pra ele que é desse jeito. E ele de novo tenta, mas a mesma coisa, ela dá alguns pezinhos pra ele. E ele começa a treinar com os pezinhos, sofrendo, coitado. Aí vai passando a noite, vai amanhecendo e de novo de noite, vai pôr do sol. Então depois de uns dias, o protagonista parece que tá até melhor na sua posição ali. E ela diz que ele tá melhorando um pouco. Então agora eles vão tentar alguns chutes. Então o tempo vai passando e 2 semanas depois, o protagonista tá até com luvas de treinamento ali. E o bichinho lança uns golpes, o chute baixo. E a garota diz que ele finalmente tá pegando o jeito. E ela até pensou em desistir porque ele era péssimo. Mas ele só fala um obrigado porque isso foi até um elogio. Mas a garota diz que agora ela vai ensinar pra ele a investida. E o protagonista pergunta se é o derrubar que nem no futebol. Mas ela fala que não é isso não. E pergunta se o protagonista nunca viu nos webtoons. Mas o prota fala que ele não lê. Então a garota fala que uma investida é o movimento pra empurrar e derrubar alguém numa luta. E o protagonista é um novato, então apenas golpes não serão suficientes. E ele vai precisar usar investidas também. E o prota fala, entendi. Então ela disse, tente me derrubar. E o prota surpreso pergunta, o quê? Derrubar você? E ela fala, sim, idiota, tenta me derrubar logo. E ele fala, tudo bem. Enquanto ele faz isso, ele pensa que como ele é homem, se ele tentar empurrar ela com toda a sua força, ele vai conseguir derrubá-la, né? Com facilidade ou não. Mas ele tenta e ele pensa o quê? Como assim? Ela não se move? Como um tronco de árvore? Rapaz, e a mão dele não parece estar em uma posição, em um lugar muito certo, não. Então ela pergunta o que ele tá fazendo, enquanto o prota pensa do que ela é feita. Mas também isso é meio emocionante. E bobeou, levou um chutão na cara pra aprender, bestão. E a garota diz que se ele for ficar parado ao tentar uma investida, é isso que vai acontecer com ele. Mas agora é ela que vai tentar derrubá-lo. Então é pra ele tentar parar ela. E ele fala, beleza. E ela diz, aqui vou eu. E ele fala, tá. Mas antes dela tentar, ela fala ao prota pra ele se lembrar de que o de cabelo vermelho é mais forte do que ele. E se ele tentar uma simples investida, talvez ele não consiga derrubá-lo. Então ela vai ensinar pra ele uma investida especial. E ela tenta e faz até o barulho do protagonista caindo, mas não mostra nada. E pelas próximas 2 semanas, o protagonista passou por um treinamento ainda mais rigoroso, fazendo prancha com a Liminchai nas suas costas, subindo as escadas carregando ela, fazendo agachamentos carregando ela também no estilo princesa, praticando socos e chutes e praticando técnicas com ela, até mesmo lutando com ela. Na prática ele vai dando socos, vai dando o chute que ele aprendeu, e tem um que ele acerta que até machuca a mão dela e ela fica surpresa. Então vai passando dias e o prota fala que, é claro, ele também ajudou ela nos estudos, que sempre que eles podiam, né? E assim um mês se passou e a garota do lado do protagonista tá chamando ele de perdedor, pergunta se ele tá pronto e ele fala, sim, mas ela manda ele não ficar com medo. Mas o prota chama ela e pergunta o que ela escreveu no bilhete e o que fez com que o de cabelo vermelho ficasse tão nervoso. Mas ela só manda o protagonista cuidar da vida dele e pergunta se isso é a hora dele se preocupar com isso e manda ele apenas se concentrar na luta. E ele fala certo, e ela só manda ele calar a boca agora e ir. E é pra ele vencer, que o bichinho tá num ringue ali, sei lá, véio. E o valentão de cabelo vermelho tá só esperando ele, enquanto o coitado tá todo se tremendo. Mas ele cria coragem e fala, certo, vamos fazer isso. Mas na noite antes da luta, a garota tá ali sentada fumante, vai morrer cedo. E o protagonista tá todo se tremendo ali ainda. E a garota olha pra ele e pergunta se ele tá nervoso e se ele quer fumar. Mas ele diz que não, ele tá bem. E ela fala, é o esperado de um perdedor, já que ele tá tremendo pra caramba só de pensar em lutar, e isso é uma piada. Mas o garoto pergunta pra ela se isso não é normal, já que ele nunca esteve uma briga antes. E só pensar em lutar contra o de cabelo vermelho já tá deixando ele muito nervoso. E a garota fala que então ele é
ainda é um perdedor e manda ele tirar a camisa dele. E o protagonista pergunta por que ele deveria tirar, mas ela irritada diz que só falou pra ele tirar logo. Então ele diz, tá bom, entendi, e começa a tirar. Então a garota fala, ei, tenta mexer o seu abdômen um pouco, e ele pergunta o porquê, mas mesmo assim ele faz isso. E ó, tem uns gominhos ali, e a garota diz que agora ele tem um corpo pra lutar. E pergunta se ele acha que ela desperdiçou o tempo dele no treinamento, e ainda fala que mesmo se depois de todo esse treinamento ele perder, ele será realmente um idiota completo. Mas ele só vai perder se ele perder psicologicamente pra ele mesmo. Então ele tem que acreditar que ele pode ganhar. E o protagonista responde que ele entendeu, mas ele fala com ela de novo, pergunta por quanto tempo ela vai ficar o chamando de perdedor, já que isso é meio ofensivo. E ela fica irritada e pergunta, pra um perdedor você tá se achando bastante, né? E diz que ele deveria ser grato por ela tá falando com ele. Mas, se ele vencer, ela diz que vai chamá-lo pelo nome, mas ela ainda continua chamando ele de perdedor. E ela mostra alguma coisa pro protagonista falando pra ele ficar com isso. E ele pergunta se isso não é um isqueiro e por que ela tá dando isso pra ele. E ela responde dizendo que se ele estiver segurando isso enquanto ele luta, os socos dele ficarão mais fortes, então ele deve levar isso, e ele agradece. E ainda responde dizendo que ele vai devolver depois que ele vencer. Tá até um pouco mais confiante, mas a garota só responde que ele não precisa fazer isso porque ela não quer nada que um perdedor tenha tocado, mas manda ele dar um novo pra ela. O rapaz deve ter acabado o gás, isso sim. E o protagonista chama sua vizinha de novo e pergunta onde que ela compra isso, e ela pergunta se ela vai ter que explicar tudo pra ele, mas ele diz que não e pede desculpa. Mas agora voltando pra rinha onde eles estão, o protagonista tá pensando que finalmente ele vai lutar com o valentão de cabelo vermelho, e ele tá tremendo muito, e se pergunta como que os valentões conseguem lutar mesmo estando tão tensos. Mas ele se lembra de quando a garota disse que ele só perderá se ele perder psicologicamente pra ele mesmo, e com isso ele tira a conclusão de que a garota disse que ele pode vencer. Então ele ganha confiança e fala, vamos lá, e diz que se dane, já que se ele perder, ele só voltará a ser um perdedor de novo. Então ele começa a andar e chega pertinho do valentão, e o bichinho é feio pra caramba, fala, nossa, isso vai ser hilário, e pergunta ao Prota, você quer lutar, é? Ficou louco com todo o estresse? E o protagonista, tremendo, diz que ele não enlouqueceu, e ele percebe que começaram as provocações da pré-luta, e o valentão começa a rir dele e toda a plateia também, e o de cabelo vermelho pergunta à plateia se eles ouviram a resposta do protagonista, e o Prota tá ali ainda se tremendo, dizendo, pensando que ele falou muito, mas falando sério, ele tá muito nervoso mesmo. E o de cabelo vermelho tá perguntando ao protagonista se ele conseguiu algum suporte, por que ele ficou corajoso tão de repente, mas ele conversa com alguém da plateia ali e pergunta, nossa, você tá gravando, cara, pra que isso? E o outro diz que sim, já que tem que deixar gravado e registrado como a fita de humilhação do protagonista. E a vizinha dele tá ali pensando pra ele dar o melhor dele, já que se ele perder ele tá acabado. E o valentão ali tá falando, gritando pra todo mundo que ele tá muito animado pra isso e vai ser muito divertido. E a tranqueira aqui de cabelo amarelo fala que ele é muito gostosão do nada. E ele mesmo pergunta a eles, a plateia ali, se eles estão tão animados assim pra ver ele esmagando um inseto. Mas como protagonista, ele pergunta quantos golpes ele quer levar, porque dessa vez ele vai acertar quantas vezes o protagonista quiser. Mas o Prota se lembra da garota dizendo que lutar é basicamente sobre momentum, e se ele perder o momentum, ele não poderá vencer. Rapaz, eu não sei porque que a Scano traduziu essa palavra aqui. E ela diz que mesmo se o protagonista estiver assustado, é pra ele fingir não estar com todas as forças dele. E o Prota, se tremendo todo ali, ele diz ao valentão pra ele responder primeiro. Ele pergunta quantos golpes ele quer que ele acerte, já que ele vai acertar 100 vezes o número que ele disser. E o bichinho ficou até animado. Já a plateia ali tá todo mundo rindo, falando que as provocações do protagonista estão acima das expectativas. E já o valentão de cabelo vermelho fala que o Prota tá muito engraçado hoje e pergunta se ele tomou algo. Mas atacando o protagonista, ele pergunta que postura é essa, onde é que ele aprendeu a lutar. E ele vai precisar de uma boa surra pra voltar ao normal. E o Prota, já assustado, pensa que esse é apenas o começo, e ele pensa que ele não precisa ficar nervoso, já que a vizinha dele o ensinou o golpe que ela chama de 1 e depois o 2. E o Prota tenta dar o soco, mas ele só leva uma na cara mesmo, e ele cai na realidade e percebe que o braço dele é muito pequeno. Já o de cabelo vermelho continua socando ele, falando, que tal essa? Já voltou ao normal com esse golpe? E continua socando ele, perguntando se ele se lembra agora onde é o lugar dele, e ainda dá uma joelhada na barriga do protagonista. E o Prota pensa que isso não está certo. E o de cabelo vermelho pergunta de novo ao Prota se agora ele já percebeu onde é o lugar dele, e ainda acerta mais um soco na cara do protagonista.
E a plateia que tá assistindo ali, um deles diz que ele sabia que seria assim, mas tá indo rápido demais. Já o outro ali fala que é porque o de cabelo vermelho é muito bom. Mas uma das tranqueiras ali fala que o de cabelo vermelho ainda tá pegando muito leve. E essa garota do lado da vizinha do prota fala que o protagonista é um perdedor chato e pergunta por que ele desafiou o valentão se ele sabia que seria assim. Mas o protagonista, depois do soco na cara que ele levou, ele só fala já chega. Ele fala pro valentão parar e pede por favor. E chorando ele fala de novo que já chega e pede desculpas. E a plateia começa a zombar dele, perguntando se ele tá chorando. E o prota tá ali pensando que ele não consegue fazer isso, ele tá muito assustado. E ele pede desculpa de novo. Então o valentão só fala, beleza, vamos parar por aqui. Já que quando chegam nesse ponto, ele começa a sentir pena. Mas ele acerta um chute no protagonista, perguntando se ele achou que ele diria isso. E como é que ele pode parar quando é tão divertido. Então ele pergunta que tal ele bater no protagonista até ele se mijar. E fica socando ele sem parar. E o prota tá ali dizendo que ele não consegue fazer nada. Mesmo após todo o treino com a vizinha dele. E mesmo após todos aqueles golpes. Ele tá com tanto medo que ele não consegue nem revidar. Mas ele se lembra da vizinha dele o perguntando se ele sabe o que também é importante numa luta. E ela diz que é a força mental. E se ele perder a força mental dele, ele perde a luta. E o prota se pergunta o que ele faz agora, já que sua força mental é um lixo. E como que ele vai vencer? Mas a garota já fica ali cansada falando que merda, ensinar esse perdedor tá me dando dor de cabeça. Mas de novo ela fala ao prota que ele precisa controlar a força mental dele muito bem. E manda ele escutar ela. Já que se ele perder a força mental dele, ele vai ser massacrado a queima-roupa. E ela vai ensinar ele a como sair dessa se isso acontecer. E ela começa falando que se isso acontecer, é pro prota agarrar ele. E o protagonista fica todo envergonhado ali. E ela diz que depois disso, normalmente você aplica um takedown. Mas já que o protagonista é muito fraco, eles vão tentar outra coisa. E volta pro protagonista tomando socos ali e ele fala, beleza, vamos tentar isso. Mesmo que eu morra hoje, eu vou tentar. Então primeiro ele agarra o cara. E o valentão pergunta o que o protagonista tá fazendo. Mas o prota se lembra do que a garota ensinou e então ele mordeu a orelha dele. E o bichinho gritou que nem uma gazela. E o prota pensa que isso seria uma falta, mas como não é nada oficial, o protagonista pode usar. Ele só tem que pensar em vencer mesmo. Então depois da mordida, o protagonista escapa e vai pro lado dele. E o bichinho ainda tá ali, chamando o protagonista de desgraçado com a orelha sangrando. E depois do prota ir do lado dele, finalmente ele vai fazer o que eles praticaram muito, que é o soco 1 e 2. E esse foi cheio, hein, bem na cara. Foi, parece que o soco do protagonista tá forte, hein, o bichinho parece que desmaiou ali. E a Limenchai vendo fica até animada. E já a plateia tá assustada, pensando que, como assim? Ele foi acertado? E o protagonista todo surrado ali, falando, nós só estávamos começando, desgraçado. E já o valentão fica ali com o nariz sangrando, pensando, que merda, hein? E ele fica até surpreso e pergunta ao prota, é sério que você acabou de me acertar? E o protagonista ali parece que não entende direito, ele se pergunta no seu pensamento se era mesmo pra ele fingir ao invés de ir com tudo. Mas na hora o protagonista se lembra quando a garota falou pra ele que enquanto o de cabelo vermelho estiver distraído, é pro prota usar aquela técnica, a investida. E ele se lembra dela falando que ele é apenas um novato, então apenas acertar não vai ser o suficiente pra ele. E é pra ele se lembrar de que o de cabelo vermelho é maior e mais forte do que ele. E se ele fizer uma investida simples, pode ser que ele não consiga derrubá-lo. Então ela vai ensiná-lo uma investida especial, que é a investida na virilha. Rapaz, acabou com o menino. O certo é dar investida enquanto você usa o ombro pra acertar a virilha. E ela ainda pergunta ao prota, que tal? Dói pra caramba, não é? E o prota quase morrendo ali diz que não dói só lá, na verdade dói o seu corpo inteiro. E a garota diz que faz sentido, já que depois de acertado o corpo cai no chão, então tudo dói mesmo. E é por isso que ele nem vai perceber de onde vem a dor, ele só vai cair mesmo. E ela ainda fala que ela usou muito isso quando lutava contra pessoas pesadas. Mas o prota ali ainda morrendo pergunta a ela se isso não é golpe baixo. E ela irritada pergunta a ele se ele ainda não entendeu, por acaso ele acha que tá num treino de artes marciais e que é hora de se preocupar com o uso de golpes baixos, é pra ele focar em vencer. Além de que na arte marcial Kudo, sei lá que arte marcial é essa, eu nunca vi, os chutes na virilha são permitidos quando tem diferença de peso. Então de qualquer forma é só pra ele fazer o que ela disse. E também, quem luta sujo não vai ser o protagonista, na verdade é o desgraçado de cabelo vermelho que ainda o ataca, mesmo quando ele é de uma classe de peso e força mais elevada. E voltando pra agora, o valentão tá ali com o nariz sangrando ainda, e tá xingando o protagonista. E o prota se lembra de novo de quando ele estiver distraído, é pra ele fazer
fazer aquela investida, e ele faz isso. Ó a cara do animal. E pra ajudar ele não caiu no chão, ele bateu a cabeça junto na parede, e ele sentiu bem isso. E a plateia ali até se pergunta se ele bateu muito forte com a cabeça, que a tranqueira aqui do lado da vizinha do Prota pergunta se será que ele trincou o crânio. E enquanto isso, ele tá ali sem enxergar nada, o bichinho tá todo tonto, o protagonista começa a socar ele de novo, e ele vai socando e xingando, e diz que ele tá tendo o que ele merece. E ainda pergunta quem que ele acha que é pra o bater, quem ele acha que é pra praticar bullying com ele, e se não fosse por ele, ele poderia viver uma vida escolar normal. E chorando e xingando o cara de desgraçado ali. E a plateia toda tá assustada, se perguntando se o Sangue Bom, que é o nome do valentão, tá apanhando. Já a garota tá pensando ali que o protagonista tem que se acalmar, porque a luta ainda não acabou. E só foi ela falar que o protagonista levou um chutão na barriga. Ficou até sem ar, coitado. Já o valentão se aproveita pra agarrar o pescoço do Prota. O bichinho tá todo acabado ali, mas ele ainda tem força. E de novo ele pergunta ao Prota se ele aprendeu a lutar, se ele foi aprender artes marciais. E ainda sorrindo, ele fala que ele também aprendeu algo de um amigo. E é chamado de estrangulamento da guilhotina. Em 7 segundos, ele diz que o protagonista vai desmaiar. E quando ele desmaiar, ele vai tirar até a cueca do protagonista. E só manda o Prota morrer logo. E o Prota tá ali assustado, pensando se ele vai morrer ou desmaiar em 7 segundos. E ele fica ali pensando, não, será que tem como escapar? Tem que ter um jeito. E ele percebe que ele ainda tem um isqueiro na mão. Então ele só acende e o Sangue Bom percebe na hora que tem algo errado e fala gritando que tá quente pra caramba. Com isso ele solta o protagonista e o Prota pensa, é isso, consegui, mas a luta ainda não acabou. E ele se lembra de que pra desequilibrar o seu oponente, ele deve usar o chute baixo. E se ele quiser nocautear o oponente, ele tem que mirar no queixo. E a garota diz que se ele acertar o queixo com força suficiente, o Sangue Bom vai cair, não importa o quão grande ele seja. E não importa se é o Sangue Bom ou outro, acertar a mandíbula acaba com a luta. E pergunta se o protagonista entendeu. Já o protagonista, ele presta atenção no queixo do valentão e prepara o seu golpe. E o bichinho acerta com toda a força que ele tem. O valentão só caiu ali de cabeça no chão mesmo. E na plateia tá todo mundo surpreso ali. Até a vizinha dele parece que tá meio surpresa. E o protagonista todo cansado ali, vê o Sangue Bom até babando no chão. Ele pensa que finalmente ele conseguiu. E a plateia inteira fica surpresa, pensando, uau, isso foi épico. E alguns até ficam se perguntando se o perdedor venceu. Que merda é essa? Já a vizinha dele fica pensando que isso foi uma vitória bem suada. Mas também é claro que ele venceria com a professora que ele tem. E com isso ela vai embora, só saindo dali. Aí o Prota se lembra de quando a garota falou que depois da luta ele precisa correr com tudo, porque ele pode ser emboscado pelos valentões. E que bom que ele correu, né? Porque os outros ali, meu Deus, tudo cracudo. Fica pensando se eles não deveriam ir pegar o protagonista. Mas o outro cracudo ali fala que não precisa não, só deixa ele ir, porque senão vai acordar o Sangue Bom mesmo. E tá lá o bichinho correndo, dando a vida pra correr. E todo feliz ainda pensando que ele venceu. E também a notícia de que ele derrotou o Sangue Bom se espalhou rapidamente. E os dias de sofrimento acabaram. Ou foi o que ele pensou. Isso era apenas um pensamento fantasioso. E aparece um cara estranho aqui, perguntando pra alguém se isso é sério, que o Sangue Bom perdeu pra um perdedor. E ele fica pensando que se então ele derrotar o perdedor, não seriam 2 vitórias pelo preço de uma. O nome desse cara é Hong Daibong. Ele tem 17 anos e 110 quilos. E ele ainda diz que vitória fácil é muito bom. E parece que um desafio muito maior está se aproximando agora. Maior em todos os sentidos. Mas em outro dia, depois da luta, o Sangue Bom ficou ausente da escola. E apareceu apenas depois de 3 dias. E o protagonista ficou preocupado dele buscar vingança. Mas surpreendentemente não aconteceu nada. Ele não fez nem contato visual com o protagonista. E todo mundo ali da sala fica pensando que ele tá muito quieto. E se será que ele tá envergonhado? Já o Prota diz que qualquer que seja a razão, ele tá feliz por ele não estar fazendo nada. Mas o Prota sente alguma coisa na sua bunda, ele se pergunta que é isso. E a garota mexendo com ele. Até que ela joga um papelzinho pra ele que acerta a cara dele. E tá escrito, ei perdedor, vai comprar pão pra mim. E ele fica ali se perguntando, o que? Eu sou seu garoto de entregas por acaso? Eu tenho mesmo que comprar só porque você pediu? E ele olha todo irritado pra trás, mas a garota tá mais brava ainda. E ela diz que ela tá faminta e chama ele de perdedor ainda. E o protagonista se lembra de que ela também é uma valentona. Então ele só obedece e vai. E ele pensa que mesmo assim ele tá devendo pra ela, já que ela ajudou ele bastante. E isso não é nada, é muito melhor do que ficar obedecendo o Sangue Bom. Na verdade, isso é felicidade, é a paz absoluta. Mas tem alguém do lado do protagonista pergunta se foi ele. E quando o Prata olha, esse cara aqui todo feio tá perguntando se foi o protagonista que derrotou o Sangue Bom. E ele é assustado e responde que foi ele mesmo. E no seu pensamento
momento ele tá se perguntando se esses são os amigos do Sangue Bom. Mas o Valentão Feião lá e os outros dois que estavam com ele só vai embora e fica dizendo que se o Sangue Bom foi derrotado por esse perdedor, ele não era nada. Então o Prota pensa que ele acha que eles não são amigos mesmo. Mas ele não consegue ficar um minuto tranquilo porque aparece um outro, esse cabeça de cogumelo aqui, pensando se o protagonista foi o desgraçado que derrotou o Sangue Bom. E o Prota se pergunta quem que é esse cara agora que fica rodeando ele sem parar. Mas o cabeça de cogumelo só diz ao Prota que parece que ele ganhou por sorte. E ainda chama o Sangue Bom de idiota. E o Prota diz que tudo isso continuou. Aparece um monte de gente que fica perguntando se foi o Prota que derrotou o Valentão. E até algumas tranqueiras aqui, toda animada, fica perguntando se foi o Prota mesmo que ganhou. E até tira foto dele. Até que aparece esse gordo aqui falando, parça, não falando que você ganhou. E ele só vai andando pelo lado do protagonista ali e fala, olha pra você agora, parça, enquanto ele sente o cheiro do saco dele. E o coitadinho tá todo assustado ali, pensando o que que tá acontecendo, porque estão todos agindo como se me conhecessem. E esse corredor inteiro aqui tá se perguntando se foi o protagonista que realmente derrotou o Sangue Bom. E também como que ele ganhou. E o Prota percebe que as notícias se espalharam pra todos os lugares. Mas depois de tudo isso, ele fica pensando que a sua cabeça tá um caos. Até que aparece alguém pedindo licença, perguntando se o Prota é o Kinja Ryuki. E o protagonista se pergunta quem que é esse agora. E é esse bando de gente aqui falando que eles são os isolados de outras salas. Ou em outras palavras, perdedores também. E o Prota de novo pergunta quem são vocês. O magricela da frente ali diz que eles escutaram os rumores de que o protagonista é um perdedor e derrotou um valentão. E escutar isso encheu eles de orgulho. Tanto que um deles ali fala que ele nem conseguiu dormir à noite. E todos eles começam a rodear o protagonista, falando nosso herói, o perdedor herói. Derrotaram o valentão como um herói de um anime. E o Prata todo animado ali pensando que eles são malucos e o que que eles estão dizendo. Só que aparecem dois caras aqui pensando que merda, os perdedores estão tendo uma reunião. E o outro pergunta se eles não vão sair da sua frente. E todo mundo sai. E o Prata ali atrás só pensa, típico de perdedores. Mas um deles vai até o protagonista dizendo que de qualquer forma os isolados estão torcendo por ele. E o protagonista só agradece. Mas ele também diz ao Prota que por falar nisso ele ouviu algo estranho. Ele escutou no banheiro. E o Prota pergunta o que foi. Lá no banheiro ele ouviu alguém dizendo que vai destroçar o cara que derrotou o Sangue Bom, aquele perdedor. Porque se derrotar ele, ele estará derrotando o Sangue Bom também. E ele fala ao Prota que parecia que aquele cara queria elevar sua reputação e estabelecer uma dominância na sala. Na verdade, no colégio. Então ele só vai embora falando que é pro protagonista ficar bem. Ele chama o Prota de camarada. E o Prota se pergunta por que ele é o camarada dele. E também, se isso for verdade, ele se sente seguro agora. Mas a cena muda para o protagonista, em posição de prancha, perguntando pra Benchai se ela tem mesmo que comer sentada em cima dele. E ela, irritada, chama ele de perdedor, falando que não tem cadeiras no telhado, por isso que ela quer sentar em cima dele. Além disso, isso é um exercício, então é pra ele parar de resmungar. Só que o Prota, ainda sofrendo ali, fala pra ela que ouviu de um garoto de outra turma que alguns valentões querem o derrotar. Mas fazendo pouco caso disso, ela pergunta o que que tem. Então ele pergunta o que é que ele faz. Mas de novo ela chama ele de idiota, falando que as pessoas sempre desafiam os vitoriosos. E pergunta se ele quer voltar a apanhar ou se ele consegue aguentar isso. Com isso ele começa a chorar, falando que então a vida dele não vai ser pacífica depois dele vencer. E acaba se desmontando todo ali no chão. Mas a garota se levanta ali do chão, perguntando se como as provas já acabaram, então ela não vai precisar ter aula hoje. E diz que já vai embora. Só que ele já pergunta o que ela tá falando. Porque com o nível dela, ela não pode tirar uma folga se quiser entrar na universidade de Seul. E ele vai dar uma aula pra ela hoje também, então é pra ela se preparar. E a garota fica toda irritada ali. Então mais tarde, já na casa do protagonista, ele tá no quarto da garota e tá falando pra ela que antes das aulas começarem, ele quer ver as notas dela estimadas das provas que terminaram ontem. E ela fica brava, perguntando por que ele precisa do boletim dela. E ele diz que é pra ver o quão bem ela foi. Então ela continua irritada ali, mas ela entrega, mesmo assim chamando ele de irritante e perdedor maldito. E ela fala também que ela não tem grandes expectativas pra sua primeira prova, mas quando o protagonista pega o papel com as notas dela, ele fica surpreso e pergunta que notas que são essas. Ele pergunta se ela fez as mesmas provas que ele e como que ela conseguiu essas notas. Mas a garota fica brava dizendo que a culpa é dele como professor, porque ele deveria ter ensinado ela muito melhor. E ela pergunta pra ele o porquê que ele tá bravo com ela, sendo que o problema pode ser o professor. Ela fica toda irritada falando que ajudou ele a vencer a luta. Então é melhor ele ser bem responsável com as notas dela. Então o protagonista responde falando que ele realmente é grato a ela pela ajuda com aquela luta, mas não importa o quão bom
ele ensine, ela não vai ter muitos resultados se não se esforçar. Então a garota fica mais irritada ainda, perguntando se ele tá dizendo a ela que ela não tá se esforçando o suficiente. E ele responde que é claro. Ele fala que ela precisa se esforçar mais, porque ela não domina nem o básico. E é pra ela estudar mesmo que isso signifique que ela não vai poder dormir. E ela pergunta a ele como que ele quer que ela não durma, ele quer que ela morra por acaso? Ela precisa das suas 10 horas de sono. Mas do nada aparece a mãe do protagonista falando que ela comprou algumas maçãs. E a Lee Min-jae já vai lá puxar o saco da mãe do prota, né? Agradecendo muito a ela por ter descascado as maçãs. E ela diz que na próxima ele vai descascar as maçãs pra ela. Com isso, a mãe do protagonista fala que ele é muito gentil com as palavras. E enquanto isso, o protagonista tá ali pensando que ele nunca vai se acostumar com isso. Então a mãe do prota vai embora ali, sai do quarto e manda ele se dedicarem nos estudos. Então depois dela fechar a porta, o protagonista fica ali, até que ele pergunta pra Lee Min-jae se ela consegue descascar maçãs. E ela fala que não consegue. Mas de qualquer forma, o protagonista fala que eles devem começar a estudar agora. E já começa pelo básico, de novo. Com isso, o tempo vai passando e ele vai ensinando ela. Ele pergunta se ela entendeu o que ele falou e ela ainda ali confusa, dizendo que não. E ele pergunta por que você não entendeu, se é burra? Ele explicou de uma forma bem simples pra ela, mas ela fica irritada, chama ele de idiota e fala que ele deveria explicar melhor. Então, de novo, o tempo vai passando e um tempo depois, eles terminam a aula de hoje. E a garota chama o protagonista pra chegar perto dela, mas ela leva ele pra outro canto, que é aquele lugar de antes, onde ela arranjou treta com 3 cracudos. E a protagonista tá perguntando por que ela arrastou ele junto pra ali, quando ela só quer fumar. E ela responde falando que é pra ele ficar de olho, é só pra isso mesmo, porque ela viu um policial ali da última vez. E o protagonista ali, ele muda de assunto, falando que ela tinha dito que se ele ganhasse a luta, ela pararia de o chamar de perdedor e usaria o nome dele. Mas gritando, ela pergunta quando foi que ela disse isso, e ele falou, você disse. E realmente, o protagonista se lembra do momento que ela falou isso. E o prota tá ali no seu pensamento se perguntando se isso é algo tão difícil assim pra ela. Mas então, a garota fala que então ela vai chamar ele pelo nome dele. E ela parabeniza ele por ter ganhado a luta e fala o nome dele realmente, Kim Jae-young. Rapaz, isso mexeu com o protagonista. Só que ele fica bravo e pergunta por que foi que ela disse, porque o nome dele é Kim Jae-hyuk e não Kim Jae-young. E abusado ainda pergunta o que tem ela falar errado, então ele que troque. Mas o coitado desiste, só fala que ela é inacreditável. Então, outro dia lá na escola, na sala do protagonista, ele tá se perguntando como é que ele vai melhorar as notas da Lee Min-jae. Só que ele percebe que o gordão tá ali sentado no lugar dele. E ele até vai até o cara e fala que esse é o seu lugar. E o cara tá reto ali e fala, parça, prazer em te conhecer. E ainda coloca a mão na cabeça do protagonista, dizendo que ele realmente parece um bosta. E pergunta que se ele o derrotar, isso significaria que ele também derrotou o Jo Sang-bom. E ele ainda fala com gíria, dizendo, quero dizer, parça, vamos lutar. Chamou o protagonista pra uma luta. E a garota que tava ali também, ela percebe isso. Mas o protagonista, ele fica assustado ali, se perguntando por que ele deveria lutar. Ele não tem motivos pra lutar com ele. Só que na mesma hora ele leva um socão do gordão ali. E ele diz que os motivos podem ser criados. Enquanto chama o prota de pedaço de merda inútil. Então, depois de dar um soco no coitado, ele pega o protagonista e joga com tudo em cima de uma das mesas ali. Rapaz, foi a bagunçar a sala inteira. Coitado do bichinho, ficou com dor nas costas e na cabeça ali. Então o gordão aparece na frente dele perguntando, e aí, que tal, parça? Já tá animado? Quer lutar agora? Mas o prota, ele fica assustado, se perguntando como que ele deve ganhar contra alguém como ele. Ele diz que não consegue lutar contra ele. Mas alguém ali fala que ele tá se cagando de medo. E o gordão diz que entendeu. Então agora, como ele ganhou dele, então ele também ganhou do Jo Sang-bom. E fala que vitórias fáceis são tão boas. Com isso, ele sai da sala dizendo que vê o protagonista mais tarde. E com isso, o protagonista tá se perguntando se esse é o fim do bullying daquele gordão ali. E talvez seja melhor que acabe assim mesmo. Mas a garota parece que tá meio indignada ali. Então, no dia seguinte, aquele gordão ali, de novo, tá falando pra todo mundo sair da sua frente. Ele está simplesmente com o protagonista ali, como se fosse um pedaço de toalha enrolado no seu pescoço ali. E ele tá chamando o protagonista de seu escravinho. Enquanto isso, o protagonista tá todo envergonhado ali, pensando que ele nunca disse que se tornaria o escravinho dele se ele se recusasse a lutar. E os outros moleques ali que tá vendo isso, perguntam se o protagonista
protagonista não é aquele cara que derrotou o Sangue Bom? E o outro fala que parece que ele virou o brincadinho do gordão ali. Já o gordão, ele pega uma aranha ali e fala que ela tava olhando pra ele enquanto ele cagava, e ele manda o protagonista comer ela. Só que o prota fala pra ele parar porque ele tem medo de insetos. E com isso ele leva outro tapão na cara. E o gordão pergunta ao prota se ele parece estar zoando e manda ele fazer o que ele manda, apenas. Com isso ele fica espancando o protagonista ali com tapas e tapas, perguntando se ele sabe com quem ele tá falando. E ele ainda diz que é ele quem manda em Busan. E de novo ele pega a aranha, colocando na boca do protagonista, falando que essa daí não voa. E depois de fazer ele engolir ela, ele pergunta se tava gostoso, dizendo que agora o protagonista é que nem o Homem-Aranha, e pergunta como que ele se sente. Mas o prota começa a chorar ali, perguntando a eles por que eles estão fazendo isso com ele. E o gordão ainda pergunta a ele por que ele fez essa pergunta. E ele responde falando que isso é divertido. E na verdade ele tava mantendo o Sangue Bom sob controle, então ele foi atrás do protagonista de propósito. Mas a forma como ele reage é muito engraçada, então ele continua fazendo isso. E ainda fala que perdedores como o protagonista não precisam de motivos para sofrer bullying. Ele só deve pensar nisso como o destino de um perdedor. Então é pra ele ser o seu bom escravinho quietinho agora. E é pra ele começar a ir pra sala dele a partir de amanhã pra fazer um check-in. E depois que eles saem, o protagonista fica ali chorando. Então ele pensa que depois de tudo que ele passou pra vencer, o valentão só mudou. Mas nada além disso. Então o tempo se passa e de noite na casa do prota, ele tá lá no quarto da garota de novo, ensinando ela a aula no caso, só que todo desanimado. Ele fala que ele vai começar a aula agora, mas a garota só fala pra ele esperar um minutinho, porque ela tem que terminar de conversar com sua amiga primeiro. E o prota ele nem reage, ele só fica quieto mesmo, e acaba se sentando em uma cadeira ali, enquanto ele pensa que depois de ganhar por pouco a luta, ele achou que o bullying tinha acabado. Mas aí um valentão ainda pior apareceu. Ele pergunta se isso é de destino, se ele realmente vai ter que aceitar isso, porque aquele gordão com a altura e peso dele, ele tá em um patamar bem diferente do Sangue Bom. Ele não consegue nem se imaginar ganhando daquele porco. Então ele sai de seus pensamentos e chama a Lin Minchai, perguntando se ele é capaz de vencer aquele gordão lá. E a garota ali, ela pergunta, aquele porco? E fala gritando que é claro que ele não pode vencer ele, e chama o protagonista de idiota, enquanto pergunta se ele tá bem da cabeça. Na hora pra tu falar, é o que eu pensei. Mas mesmo assim a garota fala que não é como se não tivesse nenhum jeito. E o prota ele fica mais animado e pergunta, sério? Tem um jeito de ganhar daquele porco? E a garota fala que sim, tem um jeito. Mas ela pergunta se será que um perdedor como ele consegue. E mais animada ainda, o protagonista pergunta como que é esse jeito. E a garota diz que é algo que qualquer um pode fazer. E eles vão precisar de um equipamento. Com isso, o celular da garota começa a tocar e o prota pergunta se ela tá ligando pra alguém. Ela diz que sim. E ela fala, lembra da minha amiga peituda que eu disse antes? É ela. E a garota fica ali, amiga que é meu tipo, peituda. Mas ele fala, não, tira isso da cabeça, agora não é hora de fantasiar. Já a Minchai já começa a falar com sua amiga que se chama Hong Sara e pergunta se ela pode falar com ela agora. E também ela pergunta por que tá tão barulhento, pergunta se a garota tá bebendo. Com isso o protagonista pensa que essa garota é uma valentona com certeza. E as duas ficam tendo uma conversa de garotas, falando que tem um montão de gostosões aí, sério? A Minchai fala que queria estar com ela e o prota tá ali pensando que ela precisa estudar. Mas então a Sara pergunta por que a Minchai ligou pra ela. E ela diz que vai precisar de uma ajudinha dela, que fala que vai passar os detalhes pelo WhatsApp. Enquanto isso, o protagonista tá se perguntando o que é que ela precisa. Mas do nada, a Minchai fala, pera um pouco, eu devo passar o telefone pro perdedor por um minutinho? E o protagonista fica todo nervoso ali falando, essa não, sou tímido demais. E a Minchai pergunta se o protagonista não vai pegar o celular, falando que a sua amiga tá querendo conhecer ele, e ele deveria se sentir muito honrado. Então o prota pega o celular e fala, oi, prazer em te conhecer. E a tal da Sara já começa a rachar do protagonista falando, eu ouvi falar muito de você, é sério que você é tão fraco? Ela diz que a Minchai falou pra ela que ele é pequeno e usa óculos, que parece basicamente o perdedor supremo. E a garota fala, acho que vou vomitar. Bleh. E parece que alguém do lado da Sara lá fala pra ela não vomitar no celular. Parece que ela bebeu demais mesmo. Então do nada, todo fica um silêncio e o prota só fica ali. Então a Minchai pergunta o que foi que ela disse. E ele todo tristonho, ele fala, bem, não muito. Mas ele tá pensando que essa ligação foi um caos. Mas um tempo depois, o protagonista tá perguntando o que foi que exatamente que ela pediu pra garota, pra amiga dela. Até que chega uma caixa na casa do prota. E a Minchai diz que dentro dessa caixa está a chave pra vitória dele. E é pra ele abrir. Então o garoto abre ali. E ele fica surpreso e se pergunta, o quê? É assim que eu vou
vencer. Então o tempo se passa e 3 semanas depois, o protagonista já tá frente a frente com o gordão com a mão no saco ali. O cara tá todo irritado com o prota, chamando ele de bostinha e pergunta se ele quer lutar com ele. O protagonista tá louco, tá se sentindo tão confiante assim. E ele pergunta ao prota que merda que ele tá fazendo. E que merda é essa na mão dele? Meu Deus, tem um braço gigantesco ali. A plateia inteira tá rindo ali, falando, e essas luvas aí, cara? O gordão pergunta ao protagonista se ele acha que isso ali é um show de comédia. Mas o protagonista entra em posição de luta ali e se lembra da garota falando que essas luvas são a sua única forma de vencer esse porco. Então, voltando no tempo, há 3 semanas atrás, o protagonista abre a caixa ali e ele tá perguntando à garota o que é isso? Essas luvas gigantes. Ela pergunta se esse é o único jeito de derrotar o cara lá. Então a garota manda ele colocar elas. E quando ele coloca, ele pergunta se elas não são um pouco grandes demais. E ele fala que isso parece ridículo, e realmente é. Mas a Minchai fica brava com ele e pergunta se ele ainda não acredita nela. Então ele diz que só sente que tá sofrendo mais bullying. E irritada ainda, ela diz que falar com o perdedor já é muito irritante. Então o garoto fala que vai acreditar nela. Com isso, ela diz que eles vão começar o treinamento agora. E primeiro, é pra ele bloquear esse taco com essas luvas. E o garoto fica todo assustado ali perguntando, eu tenho que bloquear um taco de beisebol? Ele diz que não importa o quão fofas sejam essas luvas, ele pode morrer tentando bloquear isso. Mas a garota pergunta se ele viu quão grande aquele porco é. Ele diz que a força por trás de um soco de alguém tão grande será quase tão forte quanto a sua usando um taco. E ele precisa ser capaz de bloquear antes de poder ir para a próxima etapa. Com isso, a protagonista só senta e chora ali e aceita. Então a garota diz, aqui vai. Ela dá uma tacada no protagonista que sai voando ali pra trás, coitado garoto. E a garota fica irritada, mandando ele botar força nas pernas dele e manter a posição. Porque como que ele vai vencer se ele sair voando? Ela diz que no momento que o golpe chegar, é pra ele colocar força nas pernas e manter a posição dele. Então com um tom de ameaça, ela fala que se isso não der certo, então é porque ele é fraco demais e vai estar na hora de um treinamento infernal. Um treinamento infernal das partes inferiores. E isso pode o fazer até morrer. E com isso na hora o protagonista fala, beleza, eu vou fazer. E o prata pensa que assim o treinamento infernal começou e ele ia agachado pra escola, assistir a aula sentado em uma cadeira invisível. Ele tinha que fazer isso mesmo quando estava comendo. Ele tenta perguntar pra ela se ele tem mesmo que comer sem ter conforto, mas ela só fala que, como ela disse antes, não é pra ele falar com ela na escola porque é irritante. E até quando ele tava no banheiro ele fazia a cadeira invisível, coitado. E além de que quando a Minchai queria fumar, ele que era a cadeira dela. Nessa hora aí ele tava com 2 guerras diferentes na cabeça, coitado. E do nada, a Minchai olha pra trás, falando com o protagonista e pede pra ele ser sincero. Então ela pergunta se ele gosta de sentir a bunda dela, como assim? Só que o protagonista, com todo o ódio do mundo, ele fala, não, eu não gosto, minhas pernas estão me matando, sai de cima. Só que com isso ele acaba caindo e a garota cai em cima dele. Ela fala, você caiu de propósito, né, seu tarado? E ele responde, não, não é isso não. Mas 2 semanas depois disso, na última semana, a garota tá treinando com ele de novo. E quando ela vai dar a atacada, acerta ele, mas incrivelmente ele não sai do lugar. E ela pergunta, você tá aguentando? Então ela dá outra atacada e outra. Rapaz, engraçado isso aqui é o tamanho dessa luva. Então a garota diz que ele tá aguentando bem agora. E se ele tá bloqueando esses, as chances dele vencer sobem pra 90%. Então a cena volta para o prota da frente do gordão. E o cara tá todo irritado ali, perguntando se o protagonista tá pronto pra ser espancado agora. E ele já começa dando um soco no prota, dizendo que ele quer parecer durão, então é pra ele morrer fazendo isso. Mas o protagonista se prepara ali com toda a sua força nas pernas, então ele recebe o soco e ele pensa que realmente esse cara é muito forte. Ele é tão forte quanto a Minchai com um taco. Na verdade, ele é ainda mais forte, mas mesmo assim ele conseguiu aguentar. E a plateia ali fica surpresa pensando, ele bloqueou mesmo. Mas ainda tem um deles ali que tá zoando o protagonista, dizendo que essas luvas gigantes são uma piada. E o gordão fica surpreso, ele pensa que ele diz que pensou que o protagonista estaria voando agora, mas ele ainda está de pé. E ali a Minchai tá ali na plateia como espectadora. Mesmo assim, o gordão ele começa a dar uma de lufa ali, falando, tenta aguentar essa, tente bloquear tudo isso, seu merdinha. O gordão tá todo irritado, falando que ele quer ver por quanto tempo o protagonista aguenta esses socos. Mas o prota tá ali pensando, sim, isso mesmo, fica animado. O protagonista quer realmente que ele fique bem animado. Ele se lembra da garota falando que quando ela ia pra academia, ela tretava
tava com alguns porcos grandes que nem ele. E a coisa que eles tinham em comum é que eles se cansam muito rápido. Então eles só terão que aguentar uns 30 segundos. Porque se ele aguentar isso, com certeza ele vai vencer. E o Prota ali, ele pensa que ele só tem que aguentar só mais um pouco. E na sua cabeça ele vai contando ali até dar 30 segundos. E realmente o gordão tá todo cansado ali, todo suado. Ele ainda tá bravo com o Prota perguntando como que ele ousa o provocar. E perguntando qual que é o plano do protagonista, porque ele só tá bloqueando. Mas de novo ele se lembra da garota dizendo que ele vai se cansar e ficar lento. E quando isso acontecer, finalmente é a hora do protagonista revidar. É pra ele ir pra cima com uma cabeçada. O gordão até cuspiu ali. Com isso o protagonista aproveita a lerdeza dele e dá uma cabeçada no cara. E de novo volta em umas memórias do protagonista. A garota tá perguntando se ele lembra do que ela disse antes, que não importa quem seja, um golpe no queixo com força suficiente derruba. E tudo o que ele precisa é de um golpe certeiro pra vencer. E voltando no gordão, tá até desmaiado ali. E o Prota, ele pensa que os olhos dele estão virados. Só que uma coisa que não deveria acontecer, aconteceu. O gordão caiu em cima dele. E o Prota fica todo assustado ali porque ele caiu pra frente. E ele não consegue respirar. Só que o gordão acaba acordando, todo confuso, se perguntando o que é que tá acontecendo ali. E ele recuperou consciência enquanto caía. Então de novo ele volta a ficar irritado com o protagonista, falando que agora sim ele tá acabado. E voltando pra garota de novo, ela fala que já que ele é um perdedor, ele tá bem ferrado se ele não ganhar com a cabeçada. E o protagonista, ele fica desesperado ali. Já a plateia tá todo mundo rindo, perguntando se ele foi esmagado, e os outros falam que sim. E a garota chama ele de perdedor de novo, perguntando o que ele vai fazer se ficar preso assim. E o gordão de novo fala ao Prota que agora ele está acabado e só resta uma coisa pra ele fazer, e é apanhar. Já o protagonista tá ali pensando que esse era pra ser um golpe crítico, mas não funcionou, e ele se pergunta o que ele faz agora. Já a plateia ali, meu Deus, é tudo feio os bichos. Um deles tá falando que o protagonista tá totalmente ferrado agora, e a única coisa que ele pode fazer agora é só apanhar calado. Só que do nada aparece alguém atrás deles pedindo licença, porque eles querem passar. E esse cara aqui aparece dizendo que ele é do segundo ano. No caso, eles são os veteranos e todo mundo ali são os mais novos do primeiro. O nome desse cara é Han Philip, ele tem 18 anos. Ele é do segundo ano do colégio médio Youngmin, do protagonista. E esse cara aqui também aparece, ele pergunta ao Philip se ele acha essas lutas divertidas. E esse é Jeong Daniel. Hoje tem uma parte brasileira nos nomes. Ele é do segundo ano, tem 18 anos e ele é do mesmo colégio. Ele tá falando ao Philip que ele só foi até ali por causa dele, mas ele não entende. Com isso, os veteranos ali conseguem passar pelos calouros. E um dos do primeiro ano tá perguntando por que tem um estrangeiro na sua escola. Parece que o Jeong Daniel, ele é gringo. Então o Philip vai até do lado da Lee Min-chai e ele pergunta se aqueles dois estão lutando. Ele diz que isso parece ser divertido. E enquanto o Philip ali tá todo animado, o Daniel tá todo desanimado ali, dizendo que ele não queria ir até ali. O coitado tá só querendo ler o seu livro. E a Min-chai percebe que eles estão conversando em inglês e pergunta qual que é o problema com esses babacas. Mas então os dois voltam a assistir a luta e o protagonista tá só tomando o soco do gordão que tá em cima dele. O bicho ainda tá todo irritado com o protagonista, falando pra ele que ele vai espancá-la até a morte. Rapaz, ele já leva um socão direto na cara ali, cospe pela boca, sangra pelo nariz. E o gordão tá falando que agora é tarde pra ele implorar por misericórdia, porque ele já está morto. Então o Philip, ele pergunta se o protagonista não está apanhando demais e se ele não vai morrer com isso. Já a Min-chai, no seu pensamento ali, tá perguntando se ele realmente vai perder assim, tão pateticamente, desse jeito. Ela diz que ele precisa continuar lutando. E até fala o nome dele, só que fala de novo. Ela diz Kim Jae-young. Só que os pensamentos dela não mudam nada, né? Porque o protagonista continua apanhando ali. Então ele se lembra de quando ele tava na sala de sua casa. O protagonista chama a garota e ele tá assistindo uma luta ali. Ele pergunta pra ela, e uma luta como essa, e o que ele faz quando o seu oponente o imobiliza desse jeito? Porque parece difícil até pra atletas. Só que a garota diz que desse jeito é impossível escapar. E se ele tá querendo isso pra ajudar com a luta contra aquele gordão, ela fala que isso é impossível, porque aquele cara parece ter mais de 100 quilos. E se ele colocar o protagonista em uma posição assim, é impossível ele sair. Ele simplesmente não vai conseguir fazer nada. É pra ele pensar apenas que já era. Mesmo assim, o protagonista pergunta se realmente não tem um jeito, e sobre jiu-jitsu ou algo assim. E a Lee Min-chai diz que há um jeito, mas será realmente difícil contra aquele cara. Mesmo assim, o prota pede pra que ela fale pra ele por precaução. E então, ele também vai ensinar ela a estudar duro em troca. Com isso, a garota aceita e ela manda
mandando o protagonista se levantar, já dizendo que ele vai ter que praticar muito. Então a garota se deita no chão e ela diz ao protagonista pra ele ficar por cima dela. E o garoto fica todo envergonhado, perguntando o que foi que ela disse. Mas ela diz que eles só vão estar praticando jiu-jitsu e não é pra ele pensar em nada estranho, e chama ele de pervertido. Mas então ela diz que quando ele estiver nessa situação, o que ele precisa fazer pra escapar é... Mas volta de novo pra ele apanhando do gordão. Enquanto o gordo fala que isso é o que o protagonista ganha por não viver fácil como o capanga dele. E diz que esse mundo é a sobrevivência do mais forte. E esse é o destino de um perdedor. Com isso o protagonista ele se lembra que de quando o gordão colocou uma aranha na boca dele, ele fala que um perdedor como ele não precisa de um motivo pra ser intimidado. É pra ele apenas pensar nisso como um destino de um perdedor mesmo. Só que quase chorando ali, ele fala que isso é besteira. Meu Deus, quanta enrolação, passa de novo pra memória do protagonista ali no passado. A garota tá falando que quando ele estiver imobilizado assim, o que ele precisa fazer pra escapar é primeiro dobrar uma perna e então girar o corpo pra formar uma ponte de ombro. Depois, quando um dos joelhos se levantar, é pra ele fazer o oponente perder o equilíbrio. E então ele deve empurrar o quadril pra fora do espaço vazio. E com isso ele escapa. E realmente o protagonista faz isso. Ele chama esse movimento de a fuga de quadril. Mas então é pra ele se levantar imediatamente. E o garoto tá ali pensando que ele escapou. Com isso ele dá um socão na cara do gordão. Mas então a plateia inteira fica surpresa, dizendo que o protagonista acertou um soco com aquela luva enorme. E o... como que é o nome do cara mesmo? O cabelo prateado ali fala, uau. Um dos caras aqui tá falando que ele pensou que o protagonista só era bom em bloquear, mas parece que ele tá atacando também. Mas ele pergunta se será que dói de verdade ser atingido com aquelas luvas. E o protagonista ali tá pensando que ele só pode vencer usando a cabeçada e é impossível ganhar atacando com as luvas. Então ele deve continuar lutando e encontrará uma oportunidade. Com isso ele avança de novo e dá um jab de esquerda na cara do gordão. E depois outro jab. E agora um direto de direita. E a plateia inteira ali surpreso falando uau. Só que o gordão ali, ele parece que tá sofrendo dor até. E o Felipe está dizendo que parece que o gordão sofreu dano com esses golpes. Já o protagonista, ele começa a correr na direção do gordão de novo. E agora ele tem que dar um gancho duplo imprudente. Ou o nome do cara, do golpe do cara. Com isso a plateia inteira ali tá rindo, perguntando que tipo de golpe fraco é esse. Só que, surpreendentemente, o gordão, ele não toma o soco, ele sim agarra as luvas. Ele pergunta ao protagonista se ele já terminou de brincar. E o prota tá assustado, ele tira suas mãos da luva ali. Já a garota fica mais preocupada ainda. E agora, foi ele que colocou as luvas. Enquanto ele diz, deixe-me usar um equipamento também, seu desgraçado. Com isso, o prota pensa que ele tá realmente ferrado agora.